CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Na hora de falar de uma coisa que todo mundo, preocupa todo mundo, que é a questão dos combustíveis, porque aí o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que projeto para tentar frear a alta dos combustíveis deve reduzir apenas impostos sobre o diesel. É isso, Écio Costa? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Mário. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Tudo ótimo. Então, fala pra gente aí. Realmente, a gente tem aí vários desdobramentos, né? Desde a semana passada, muita discussão. A volta agora do Congresso, que aí vai agitar ainda mais isso. E ontem o Arthur Lira já disse que das N opções que estão sendo negociadas, a que deve prosperar é a da isenção dos impostos federais, né, sobre somente o diesel, fazendo com que você tenha um custo para o Estado, para os cofres públicos de algo em torno de 18 bilhões de reais por ano, e que vai ajudar para que o preço do diesel não suba tanto. Tá? Então, esse é o cenário atual, né? Mas, claro, outras cenas aí dos capítulos dessa novela podem acontecer nos próximos dias. Eu estava dando uma olhada numa coisa interessante, importante. Quando você vai olhar nos últimos 10 anos, foram gastos mais de 5 trilhões de dólares em subsídios com combustíveis fósseis no mundo inteiro. Tá? Isso englobando o uso para combustíveis, para eletricidade, gás natural, carvão, né? E esses subsídios eles podem ser tanto de produção como também de consumo. E aí você tem cortes em impostos, como esse que eu estou mencionando, como também controle de preços, como a gente já viu, inclusive, aqui no Brasil, né, lá atrás, quando o governo Dilma fez isso. Tá? Então, e isso não acontece só aqui no Brasil, só que vejam que é um custo muito alto. Então, esse subsídio ele ajuda para que você tenha os preços mais baixos, né, desses combustíveis. E quando você vai olhar somente o subsídio para garantir preços mais baixos de combustíveis, nesse período todo analisado, eles respondem por 43% do total de todos os subsídios que foram utilizados. E isso pode ajudar a economia, né, de diversos países, né, com subsídios sobre combustíveis que fazem com que muitos insumos fiquem mais baratos, né, para essas indústrias. Por outro lado, gera um excedente econômico muito negativo. Excedente econômico seria, tipo assim, você tem um efeito colateral da coisa, né? E esse efeito colateral, esse excedente econômico negativo, ele tem um cunho ambiental muito forte, né? Porque são combustíveis fósseis altamente poluidores, e também tem um outro detalhe. Você, ao subsidiar o preço do combustível, deixá-lo mais barato, você faz com que os usuários consumam mais, entendeu? Então, se está mais barato, o usuário vai lá e gasta mais, ao invés de pensar em fontes alternativas. Tá? Então, isso é algo que preocupa bastante. Essa medida adotada, ela vai trazer, de repente, um alívio muito de curtíssimo prazo, porque os impostos federais representam somente 6,9% do preço. Tá? Por exemplo, quando você vai olhar o ICMS, a participação é muito maior, né? Aí a participação no diesel é de 16%, isso em média no Brasil, né? E aí, se você reduz em 6,9%, mas, por exemplo, o barril de petróleo bateu quase 90 dólares, né? Ontem chegou e fechou em 89. E se você tem um câmbio que agora no mês de janeiro vem cedendo, mas se ele volta a subir, aí esse efeito aí de redução de 6,9%, ele se perde rapidamente. Então o governo vem falando também, ou vinha falando, de adoção de outras medidas, como por exemplo a criação de um fundo de estabilização que utilizasse recursos dos royalties, né, dos royalties que são recebidos da Petrobras e de outras empresas que exploram petróleo aqui no Brasil, e também da criação de um teto de ICMS, né, para que os estados não pudessem passar desse teto de ICMS. Mas, por exemplo, o fundo de estabilização ele teria que ser enorme, porque não necessariamente
vai conseguir dar conta, né, de uma elevação como essa que a gente está vendo de preços, que não só aqui no Brasil, como mundo afora. Esses 18 bilhões, eles podem sim ameaçar a lei de responsabilidade fiscal, se forem adotados como uma medida permanente. Agora, se forem adotados como uma medida temporária, ou seja, só ao longo do ano, isso não constitui um crime de responsabilidade fiscal, caso você não ache outra fonte, né, para arrecadar impostos. Mas é também uma preocupação. O que é que deveria ser feito? Deveria se fazer o que eu falo aqui quase todo dia, a bendita reforma tributária, né, para que você diminuísse essa carga que existe sobre o preço dos produtos industrializados, e os combustíveis são um produto industrializado, né, e assim você teria realmente uma melhora permanente. Além disso, aumentar ainda mais a abertura do mercado para novos entrantes, para que eles possam participar e aí, com mais concorrência, baixar os preços. A gente vai dar ainda uma notícia dessa reforma tributária e vai repercutir com você. Eu tenho fé, viu, Écio? Obrigada e até amanhã. Vamos, olha, um dia isso acontece, não é possível. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, Écio. O seu lote